Salve, salve a todos os alunos e alunas do curso técnico em recursos humanos. Bom dia! Como é que vocês estão, meus queridos? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é o professor Assis Gualter, professor de vocês da disciplina Educação Tecnológica e Midiática. Estamos iniciando mais uma quarta-feira letiva, quarta-feira, dia 21 de setembro de 2022. Galera, reta final, tá? Do módulo 1. Hoje é a nossa última quarta-feira, então vai ser nossa última aula da disciplina de Educação Tecnológica e Midiática, tá? Vocês ainda têm aulas amanhã, na quinta-feira, e acredito que na próxima semana já vão iniciar as próximas disciplinas do módulo 2, tá bom? Bom, eu tô vendo que algumas turmas ainda não chegaram, tá? Então a gente vai reforçar isso lá no final, tá, da nossa aula de hoje. Bom, nosso horário é o horário usual, como vocês já estão acostumados, de 7 às 12h20. Não é isso, Yara? De 7 às 12h20, tá bom? Próxima semana a gente vai ter uma mudança aí de horários na chegada do módulo 2, tá bom? Pessoal, na aula de hoje, Educação Tecnológica e Midiática, tá? A gente vai conversar um pouco mais com vocês sobre as novas tecnologias para a transformação digital. Galera, na nossa disciplina de Educação Tecnológica e Midiática, a gente falou sobre vários temas, né? Mas todos pertinentes ao processo de tecnologia, tá? Então, as possíveis tecnologias, a gente conversou com vocês sobre tecnologias associadas a o próprio conceito da palavra tecnologia, né, que é toda ferramenta, todo processo que auxilia o ser humano nas suas atividades diárias, né, cotidianas. E a gente conversou sobre essas tecnologias que estão associadas ao que? A educação. Tá? Então, ao longo desse módulo, tá? A gente conversou sobre essas diversas situações. Tecnologias que auxiliavam, por exemplo, na acessibilidade, tá? Permitindo que mais pessoas possam participar do processo de educação. Conversamos sobre tecnologias ligadas ao processo de ensino, como, por exemplo, as metodologias ativas. Como eu mesmo posso ir estudar e aprender um pouco mais, tá? A gente ensinou algumas técnicas e ferramentas para vocês utilizarem no dia a dia de vocês de estudo, tá? Então, por exemplo, eu trouxe para vocês técnicas como a técnica Kanban, tá? E a técnica do Pomodoro, tá? Que essas técnicas lá, quando a gente falou sobre metodologias ativas, que eu acredito que vocês devam ter implementado no dia a dia de vocês, tá? Porque não é fácil, galera. Quem está estudando à distância, tá? Vocês estão aí com um apoio fantástico de um professor mediador, tá? Mas para quem estuda à distância, ele tem essa dificuldade, tá? De se manter, né, disciplinado, tá? De se manter ativo, estudando. E esse é o trabalho de vocês, tá? Então vocês têm essa tarefa de estudar, de se manter ativo, de estudar, certo? No próximo módulo, vocês vão mudar a carga horária de vocês. Parte desse horário, tá? De sala de aula vai para casa, tá? Vai para casa ou para o ambiente de sala de aula para que você possa desempenhar e desenvolver esses estudos, claro, né, com roteiro, com atividades, mas com as próprias mãos, tá? E aí, galera, é muito interessante que vocês relembrem, voltem nesses momentos para que vocês possam aplicar, tá? E tornar esse curso técnico de vocês ainda mais produtivo, tá bom? Galera, para hoje a gente vai focar um pouco mais sobre os avanços, né? Essa última aula, tá? Esse nosso último objeto do conhecimento, né? Que são as novas tecnologias, ele tem esse padrão das perspectivas futuras do que a gente pode trazer pra gente. Tô vendo que o pessoal de Curral Novo já chegou aqui na área, pessoal. Bom dia! Como é que vocês estão, meus queridos? Eu espero que vocês estejam bem. Bora lá, bora para mais.
Hoje a gente vai conhecer, o objetivo da nossa aula de hoje, conhecer tecnologias utilizadas como cloud, tá? Internet das coisas e inteligência artificial. Discutir um pouco mais sobre estas. Primeira coisa, galera, a ideia aqui da gente poder conversar com vocês sobre as perspectivas futuras, é entender que a tecnologia, as mudanças tecnológicas, elas não param, tá? Elas estão aqui no nosso dia a dia e a gente precisa incorporá-las na nossa cabeça, tá? Vocês, queridos, a gente está dentro de um curso técnico concomitante ao ensino médio. O que isso significa? Que você está no ensino médio ainda e, paralelo a esse ensino médio, você está assistindo às aulas do curso técnico, tá? E aí, ou seja, a gente tem esse perfil que vocês são alunos jovens, né, jovens atenados, tá? E tudo isso é importante para que a gente possa entender essa perspectiva, tá? De quê? De que vocês vão olhar para a tecnologia como algo quase natural, tá? Aí você vai conversar com uma pessoa um pouco mais velha, talvez os pais, os avós de vocês, eles vão ter um pouco mais de dificuldade com as ferramentas tecnológicas. Alguns de vocês vão auxiliar essas pessoas, né, os avós de vocês, a dominarem essas ferramentas tecnológicas, tá? Só que aí, galera, eu quero que vocês entendam o seguinte, tá? À medida que o tempo for passando, essas tecnologias também vão mudar, tá? E a necessidade de vocês se manterem atualizados dentro desse sistema. Os avós de vocês, que eu falei para vocês aqui, eles também vieram de alguma era tecnológica, tá? Eles tinham alguma perspectiva sobre essa tecnologia, certo? Seja pelo menos a TV e o rádio, tá? Alguns tipos de veículos de carro, por exemplo, mas ou não tinha tal computador, talvez não tivesse o smartphone, tá? Mas eles tiveram que se adaptar. Hoje em dia cada vez mais é crescente, né, esse visual, né, de todas as pessoas, independente da idade, tá lá com o aparelhinho de celular na mão, operando, mexendo, certo? No dia a dia. Certo? E isso vai ser uma realidade crescente no futuro. As tecnologias vão mudar, vão surgir novas, tá? E elas vão estar e elas vão chegar nas nossas mãos, tá? Elas já estão sendo desenvolvidas. Aí é onde entra aqui, ó, essa imagem que eu gosto dela, tá? E essa imagem ela mostra justamente essa comparação, tá, de duas grandes ferramentas. Deixa eu dar, tá sem marcar? Vamos dar um zoom aqui. Então, se a gente prestar atenção só nessa imagem, tá? O que a gente tem aí? Olha só, tá? A gente está mostrando aqui para vocês duas ferramentas de escrita, tá? À esquerda nós temos aí, ó, uma máquina de digitar, neodatilografar, tá? Ela era uma alta ferramenta tecnológica lá nos anos 70, por exemplo, tá? Anos 50. Muitas pessoas faziam curso de datilografia, tá? Para aprender a digitar, tá? Minha mãe, por exemplo, teve que fazer um curso como esse. O que a gente fazia com uma máquina como essa, professor? Ora, uma máquina como essa, ela apenas escrevia, tá? E ela não só escrevia e pronto. Ela escrevia diretamente no papel, galera. E ela imprimia automaticamente. Era uma ferramenta um pouco complicada, porque é o seguinte, não permitia erros, tá? Se você, porventura, errasse, digitasse um pouquinho mais rápido, como a gente faz hoje no celular, digita um pouquinho mais rápido e, opa, faltou um S, faltou um acento, você vai lá e corrige. A máquina de datilografar não permitia, tá? A máquina de datilografar, ela só servia para a produção de textos e documentos impressos, e ela já imprimia automaticamente, tá?
Hoje, muitas pessoas, eu ainda passei pela geração, pela transição, tá? Eu ainda já cheguei na era da digital, de computadores, os computadores já existiam, mas a gente ainda meio que fazia uns cursos para aprender a digitar também, tá? Hoje a gente não faz mais isso, tá? Meio que quase natural, a gente já meio que já sabe, já nasce sabendo. Claro que ninguém nasce sabendo, mas o contato de vocês com a tecnologia é tão de berço, tá? A gente vai vendo criancinhas de 3 anos pegando no celular para assistir a Galinha Pintadinha. Quando pensa que não, ela tá lá utilizando o comando de voz, tá? Outro dia eu tava conversando com uma menininha e eu sabia que ela ainda estava nesse processo de alfabetização e ela toda tranquila, pesquisando no YouTube. E eu falei assim, gente, mas ela ainda está no processo de alfabetização, ela ainda não aprendeu a escrever, né? Como é que ela encontra os vídeos lá do que ela gosta de assistir, tá? E aí ela falava que gostava de assistir Blackpink, tá? E aí, com seus 6 anos de idade. E aí ela pegou e falou assim, não, é fácil, tio. Eu só aperto aqui, ó, nesse microfonezinho e eu falo e ele pesquisa para mim. Hoje, com os atuais computadores, a gente já conversou um pouco sobre isso durante nossa disciplina também, né? Sobre essa acessibilidade ligado aí à capacidade do computador de reconhecer falas. A gente pode digitar texto sem precisar necessariamente digitar. A gente pode falar e o computador interpretar, entender a nossa fala e ela escrever bem bonitinho o nosso texto, tá? A gente faz isso no nosso celular, nos computadores, tá? Torna o trabalho mais cômodo, mas também ele torna esse trabalho mais acessível. O computador, galera, ele tem essa ferramenta aí de escrita, de digitar, mas ele também compreende outras atividades. Olha lá que eu disse para mim que a menina estava fazendo, estava assistindo um vídeo. Então a gente pode ver vídeos, essa aula, por exemplo, que vocês estão assistindo. Vocês podem, de fato, digitar textos, fazer contas matemáticas, pedir para o computador calcular para a gente. A máquina de escrever, a gente tinha que fazer a conta a gente mesmo, tá? E nos computadores a gente pode pedir para o computador realizar um cálculo super complexo e difícil, permitindo, por exemplo, o desenvolvimento científico. Boa parte dos trabalhos, galera, esses trabalhos acadêmicos, né, esses trabalhos da ciência, alto grau, de alto rigor científico, sabe, publicações da Science, da Nature, né, que são revistas científicas de grande relevância no mundo inteiro. Boa parte da estatística realizada por ela, né, foram realizadas por um programa de computador, tá? Então, hoje, nessas ferramentas aqui, ó, olha só, vamos botar aqui nessa imagem, os nossos computadores aqui, ó, nessa segunda imagem, a imagem da direita, a gente tem 2 computadores aqui, ó. O computador, certo, que é da mão, né, onde a mão está segurando, né, ele é um computador, ele é uma ferramenta que a gente digita, tem programa, mas o celularzinho que está do lado também é um computador, tá? Então, se você, porventura, se você está assistindo essa aula por um smartphone, entenda também que você tem aí um computador às mãos. É engraçado que nessa imagem também a gente tem na imagem da esquerda o que é uma câmera fotográfica, né, uma câmera fotográfica que a gente chama de fotográfica analógica. Hoje em dia tá no hype, né? Então tá na alta o que? O uso das ferramentas, né, dos analógicos, né? Tem muita gente que vai lá atrás das câmeras fotográficas analógicas porque dá uma textura diferente na imagem. É muito uma questão de saudosismo, tá, galera? Mas no passado a gente tirava foto de forma analógica, não era de forma digital. Então a gente ia colocar um filme numa câmera como essa. Era limitado o número de filmes. Normalmente a gente comprava um filme que era lá de 36 poses, tá? Aí a gente tinha que colocar com todo cuidado na câmera, botar ali para rodar e ainda tinha aquela coisa, né? Você tirava a foto, você não sabia se a foto tinha que ficar boa, né? Você espera, você tinha que terminou o evento, terminou aquele momento. Aliás, você tinha que terminar as poses, né? Porque senão perdia o filme, né? Terminava as 36 poses, beleza. Aí vai lá para uma para algum lugar para poder mandar revelar as fotos,
certo? Algo muito parecido com o que acontecia ali nos filmes hollywoodianos, né? Tem que passar na câmera escura e tal, para poder de fato revelar aquela foto ali com aquele teor. Aí às vezes você chegava, a imagem tudo, as fotos tudo feia, o povo com a cara piscando, certo? A foto estourada, a gente não podia revisar ou fazer novamente aquela foto porque já foi, tá bom? E hoje a gente está aqui no nosso celular, a gente tira foto e faz de novo. Ei, ficou legal não, certo? Hoje a gente consegue editar essas fotos de forma muito mais fácil. Menina, me deixa mais magra, me deixa mais bonita, né? Então, normalmente aí eu que já trabalhei com fotografia, a coisa que eu escutava muito de cliente, me deixa bonita essas fotos. Edita lá, mexe no Photoshop, certo? E aí isso, as ferramentas elas nos oferecem também outras perspectivas, tá? Outras formas de trabalhar, nos oferece outras oportunidades também, tá? Então aqui a gente tinha apenas hardwares, né, na esquerda, hoje a gente além de hardwares, a gente conta também com softwares, né? Softwares, galera, são programas de computador. Pessoal de São Julião, pessoal de São Miguel da Baixa Grande, que estão presentes agora, queridos, sejam muito bem-vindos. Vocês estão bem, pessoal? Estão chegando agora? Eu espero que sim, tá bom? Comenta aqui para mim no chat que eu quero saber. Transformação digital, galera, é uma mudança de mentalidade em que empresas passam com o objetivo de se tornarem mais modernas e acompanharem os avanços tecnológicos que não param de surgir. Não há pessoa no mundo que não tenha sido impactada por esse processo. Com as empresas, é a mesma coisa, certo? A tecnologia muda e, consequentemente, essa tecnologia chega para a sociedade e essa sociedade ela incorpora essa. Incorpora não, né? Ela saciona, né? Cede a essa necessidade também, tá? Então vão surgindo também outras, né? Ok, beleza, supri essa minha necessidade, mas agora me veio uma necessidade diferente, tá? Uma coisa, só para fechar aqui essa ideia da fotografia, tá? Que eu até falei aqui da câmera fotográfica e tal, né? Hoje em dia, como o celular, né, ele não faz só ligações, né, a gente pode escutar música, a gente edita textos, né, a gente pode escrever os textos, né, então eu sei que se você tem celular aí, que teve dificuldade para escrever, professor, tive dificuldade para fazer o projeto de aprendizagem, porque eu não tenho computador, mas tenho celular. Tá? Celular dá para fazer também o trabalho, viu, galera? Eu tô de olho, viu? Eu sei que você tá fugindo desse trabalho, porque só tinha um celular. Vários alunos entregaram o trabalho, ficou lindo, tá? Mesmo escrevendo pelo celular. É um pouquinho menor, né, e tal, então às vezes a dinâmica de trabalho é um pouco diferente da dinâmica do computador, mas dá para fazer. Mas focando aqui na fotografia, né, e nessa perspectiva de transformação social, transformação de empresa, tá? As câmeras analógicas, elas tiveram aí uma crescente até o início dos anos 2000. No início dos anos 2000, as pessoas usavam isso popularmente. A gente tinha as câmeras fotográficas parecidas com essa aqui, ó, certo? Só que essa aí... Cadê o meu pincel? Foi. Pa- Parecido com essa câmerazinha aqui. Essa câmera aqui, galera, ela é uma câmera um pouquinho mais chique, tá? A gente tinha umas câmeras mais simples, a lente, ela não era tão encorpada como essa aí, tá? Mas as câmeras que a gente tinha eram algo parecido com isso aqui. Aí o que que aconteceu, tá? A gente tinha as chamadas câmeras profissionais, do mesmo jeito que a gente ainda tem hoje, tá? Essas câmeras profissionais, elas têm um nome chamado DSLR, tá? Que aí basicamente é uma câmera que esse marca aqui o S de single lens, né? E era uma câmera que tinha uma única lente. Tá? É muito parecido com essas câmeras profissionais que vocês veem de fotógrafos profissionais usando hoje. Só que elas também eram analógicas, tá? Com lá, de fato, no início dos anos 2000, tá? Começou-se a transformar, né? Começou a surgir câmeras populares nos celulares, né? E até a câmera DSLR ficou digital,
tá? O que que o pessoal falava muito no mundo da fotografia, tá? Ah, perdemos o emprego, tá? Perdemos o emprego, por quê? Porque as pessoas estão fotografando. E, de fato, um fotógrafo, tá? E eu também já trabalhei com fotografia, galera. O que acontece? A gente chega no evento, aí tá lá, ó, a gente tá trabalhando, a gente tem uma outra ideia de fotografia, tá? Aí o que que a pessoa faz? A pessoa chega lá, o convidado com o celularzão, ó lá, ó, e taca ali foto, tá? E é claro, olha só, aquela foto que o convidado fez, rápida, fez na hora, já postou no grupo, tá? E aí pronto, né? Que todo mundo fala? Perdi o emprego, né? Pra que a fotografia, né? Pra que contratar um fotógrafo se a gente faz uma fotografia no celular, com alta qualidade? Hoje em dia os celulares têm cada vez câmeras com mais qualidade. Galera, a fotografia ela é muito mais do que um produto final, tá? A fotografia ela é um serviço, tá? Então a gente tem é uma arte, né? É uma arte de se comunicar, tá? A gente vai conversar, a gente já conversou, na verdade, lá em projeto de aprendizagem, tá? Eu falei para vocês sobre as múltiplas inteligências, né? Então, a fotografia ela é uma forma de me comunicar, né? Então, o trabalho do fotógrafo hoje, ele tem um outro olhar, ele não é um olhar técnico para dizer, eu tenho equipamento fotográfico. Todo mundo tem, tá lá o celular, todo mundo, quase todo mundo com o celular na mão, certo? Da criança ao adulto. E aí, é claro, todo mundo vai fazer foto legal? Aí é um outro detalhe, certo? Todo mundo vai ter um olhar de perspectiva, juntar informações de um evento, de olhar para uma determinada cena e fazer com que aquela cena seja reproduzida com significado naquela fotografia, certo? Isso muda. Mudar a tecnologia pode significar necessariamente mudanças nas profissões, mas formas como a gente enxerga a profissão, formas como a gente utiliza aquela profissão. Hoje se torna até mais fácil aprender, estudar, desenvolver essas técnicas, tá? E até trazer novas técnicas associadas, tá? E é isso que a gente tem que priorizar e entender sobre a ideia da transformação digital, tá bom? A descoberta da roda, passando pela Revolução Industrial, chegando à inteligência artificial e à internet das coisas, a verdade é que a espécie humana, desde sua criação, sempre promoveu avanços tecnológicos importantes. Tá? E eu até falei para vocês, beleza, Maria do Carmo, é interessante que vocês entrem, tá, em contato com o suporte técnico, tá bom? Para saber se para saber se o problema é pontual, se dá para solucionar de forma remota, tá bom, Maria do Carmo? Entre em contato com o suporte técnico, peça para a coordenação entrar em contato para poder solucionar esse problema o quanto antes. Obrigado pelo feedback, querida. Pessoal de Porto, né? O pessoal de Porto participa muito das nossas aulas, né? Eu gosto muito da participação de vocês, meus queridos. Vamos nós, ó. Galera, eu sempre falo para vocês, tecnologia, né? Papel é tecnologia, uma caneta, um grafite, né? A lapiseira que vocês usam é, 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 é- tudo isso é tecnologia, né? Então, lá nos Homens das Cavernas, quando eles desenvolveram as ferramentas, né, da pedra lascada, pedra polida, né? Eles lascaram a pedra com intenção, tá? Então, quando eles estavam lascando a pedra, não era aleatório, era com intenção para criar uma ferramenta, tá? Para caçar, para se defender, tá? E quando ele caçava, o que que ele queria? Ele queria sanar uma necessidade dele. Qual era a fome, tá? Ele podia pescar, ele podia matar um animal de pequeno porte e se alimentar dele. Quando ele queria se defender, ele estava se defendendo para garantir o que? Uma necessidade dele também. Necessidade de segurança, de se manter vivo. Vai que um monte de fera chegasse perto dele para atacar ele. Então ele atacava diretamente ele. Então essa pedra lascada, essa pedra polida, elas que vocês estudam lá nas aulas de história, com a professora Kelly, com o professor Flávio, tá? Essa pedra lascada é uma ferramenta tecnológica. É claro que a gente lá para cá muita coisa mudou, né? A gente não vai utilizar mais pedras lascadas, nem pedras polidas. A gente vai utilizar outras ferramentas táticas, né? Se é para caçar, a gente aprendeu, por exemplo, a dominar os animais, né? Nas aulas de biologia,
Vocês vão ver lá o processo de seleção artificial. O que foi isso, professor? Quando a gente domesticou os animais, quando a gente domesticou as plantas também, a gente passou a selecionar os animais e as plantas conforme a nossa necessidade. O animal mais calmo, o animal mais tranquilo, mais dócil, tá? Para que a gente conseguisse dominá-lo e fazer com que ele ficasse perto da gente. Aí a gente desenvolveu a pecuária, tá? Isso também é tecnologia, né? O desenvolvimento de métodos, tá bom? Aí a gente também tem, por exemplo, o cachorro, né? Que foi o primeiro animal domesticado do ser humano. Hoje a gente conhece ele como grande amigo do homem. Mas ele nos ajudou muito e nos ajuda. Hoje ele nos ajuda no lado emocional, tá? Tem os cachorros também farejadores, né? Da Polícia Civil, da Polícia Federal, tá? Mas a gente, ele é muito mais ligado ao nosso lado emocional. Mas em um outro momento, tá? Ele servia de pastoreio, ele serviu de proteção, ele serviu de guia pra gente, tá bom? Então tudo isso também é transformação tecnológica, tá? É claro que de lá pra cá a gente saiu, né, da pedra lascada, pedra polida, desses animais de estimação, do animal de proteção para o animal de estimação, certo? E é claro que a tecnologia também, ela vem se moldando. E aí, gente, a ideia é essa, é que ela vai se moldar também, ela vai mudar e a gente precisa estar preparado para essas mudanças. A transformação digital não diz respeito apenas à criação de novos utensílios, mecanismos e dispositivos, tá? E serviços que facilitam de alguma maneira, mas a relação que a gente tem com eles, tá? Por exemplo, aqui, ó, na perspectiva da internet das coisas, né? A gente sabe hoje que os objetos que normalmente não teriam internet, a gente agora coloca internet neles, tipo uma lâmpada, tá? Uma lâmpada, professor, precisa ter internet? Bom, precisar, não precisa. Mas a gente coloca a internet nela para quê? Para que ela tenha conexão com outros dispositivos conectados a uma mesma rede sem fio, né? Ao mesmo Wi-Fi. Tá? E aí, à medida que eu ofereço um comando dentro de um dos meus dispositivos, por exemplo, no meu celular, eu posso pedir para que a luz acenda, essa luz apague, ou eu controle a intensidade luminosa desses filamentos, tá? Desse LED, no caso. E isso é importante por quê ou em que perspectiva, tá? Isso vai ser importante, galera, para comodidade, tá? Mas também vai garantir a acessibilidade. Beleza? Beleza, São Miguel da Baixa Grande? Cuidado com o teclado, cuidado com o teclado. Tá acionado o teclado. Vamos nós. Pilares da transformação digital. Por que que, de fato, essa tecnologia muda e como ela pode mudar? O primeiro ponto, galera, é o seguinte, a gente só cria tecnologia, a gente só cria produtos por conta da necessidade. Lembra lá do que eu acabei de falar, lá do Homem das Cavernas, qual era? Qual era a ideia, né? Eu poli uma pedra, pra quê? Pra me ajudar, pra mim não, né? Mas pro Homem da Caverna, né? Ele poliu, tá? Para que ele pudesse auxiliar na caça dele. Então ele tinha uma necessidade direta. Qual era? Comer, certo? Qual era a outra necessidade que ele tinha? Se defender, tá? Então ele criou aquela ferramenta com aquela intenção. Hoje, quando a gente cria uma ferramenta, quando a gente está produzindo uma ferramenta, uma tecnologia, é para isso, tá? É o foco da minha necessidade. Aí a gente entra aí, ó, no foco do consumidor. Nunca foi tão fácil entender os desejos e as preferências dos consumidores. Então, é fundamental de que essas informações orientem todo o trabalho da empresa. E aí a gente tem que entender, tá? Quem é esse consumidor, tá? Hoje as nossas necessidades são muito maiores, né, Maria do Carmo? A gente tem que entender o seguinte, quem é o meu consumidor? É uma mãe, tá? Bom dia, pessoal de Burichi dos Lopes, pessoal de Prata do Piauí, pessoal de Pau d'Arco, quem mais chegou agora depois? Acho que foram, já citei todos, né? Já conversei com todos. Manuel Emídio também, bom dia, Manuel Emídio, tá? Gente, qual é a necessidade que a gente tem hoje, né? É uma mãe, tá? Imagina aí, o que que é uma mãe?
de uma criança pequena, de 2 anos de idade, que tá no mercado de trabalho, que é mãe solo, vamos botar dificuldade aqui nesse processo, né? Que é mãe solo. Como é que ela consegue, né, fazer tudo? Consegue, é difícil o trabalho dela, mas consegue. A gente tem milhares de mães nessa né, com essa realidade, né, de ser mãe solo, de ter uma criança pequena e de estar no mercado de trabalho ainda, né, e de ter que enfrentar esse mercado de trabalho para poder justamente garantir o seu sustento, garantir a comida sua e da criança, tá? Galera, quando a gente olha para uma realidade como essa, a tecnologia ela pode nos ajudar muito, tá? Então eu posso, por exemplo, colocar uma babá virtual enquanto a mãe está ali trabalhando num canto, ajeitando a cozinha, ela está acompanhando a criança de forma remota, tá? Eu posso criar, por exemplo, o que muitos pais fazem hoje, tem muitos pedagogos que criticam, muitos psicólogos que criticam, mas muitos outros entendem o que é essa mãe que bota a criança muito cedo para segurar um celular. Por quê? Porque não tem como, tá? Uma mãe trabalhar, né, às vezes estudar, ser dona de casa e ainda cuidar da criança. Opa, uma hora ela precisa pedir para essa criança, não, assiste aqui a galinha pintadinha um pouquinho, enquanto eu preparo a papinha, certo? E aí é onde vai surgindo, tá? Alguns pedagogos, psicólogos, eles são preocupados com isso, tá? O quão cedo a criança entra em contato com essas tecnologias computacionais, as telas, especialmente as telas, tá? Porque por questões de desenvolvimento, né, tem a sua relevância, a preocupação. Mas quando a gente encara esse contexto social, né, esse contexto do próprio consumidor, é uma realidade. Então, quando a gente vai surgindo quando a gente tem essas tecnologias para nos auxiliar, melhor, tá? Melhor, aquela criança fica ali parada naquele momento, ela não tá mexendo no fogo, ela não tá botando o dedo na tomada, eu tô conseguindo acompanhar a realidade dela. Então, dependendo da necessidade daquele consumidor, a gente muda, tá? Outra necessidade que a gente pode pensar, a questão de conceito ambiental, né? Então, cada dia mais a gente precisa de transporte, né, para levar a nossa carga, para nos transportar de um ponto para outro. Qual é a energia que o nosso meio de transporte oferece? Antigamente era a carroça, né, que era o cavalo, era o burro, a jumenta, para poder levar a gente, né? Hoje não é. Hoje a gente tem os carros, tem os ônibus, né? Vocês estão chegando agora na escola pelo ônibus, né, que transportou vocês. Eu pergunto para vocês, qual é a energia que moveu esse ônibus? Porque ele tem que ter uma energia, tá? Aí vocês vão dizer o seguinte, professor, foi através da energia térmica, né? Alguns vão ficar assim, térmica, né? Por que é térmica? Mas foi a partir da queima de um combustível, né? E provavelmente foi um combustível fóssil, tá? Como assim? Gasolina, o diesel, por exemplo, são derivados do petróleo, tá? E é ele que a gente coloca, né, dentro dos carros, da moto, do ônibus. E eles queimam ali no motor, tá? Gerando energia para fazer aquele veículo se movimentar. Então, assim, essa queima, tá, gera a produção de calor e por isso que a gente chama de energia térmica. Hoje é um problema isso, porque cada vez a gente tem mais esse tipo de carro, esse tipo de veículo, e é uma necessidade nossa, constante, o quê? O cuidado com o meio ambiente, com a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável. Hoje a gente está desenvolvendo, hoje cada vez mais já está no mercado, galera, os carros elétricos e os carros híbridos. O que é um carro híbrido? É aquele carro que dirige, né, produz a própria energia elétrica, tá? Você coloca um pouquinho de combustível, mas ele consegue produzir a própria energia elétrica a partir da movimentação do próprio carro, tá? A gente tem os carros elétricos, que são aqueles carros que você não coloca combustível, né, nele, né? Então, a produção de energia não vem
ele não vem de uma queima do combustível próprio, tá? Ele vem da bateria. Então a gente recarrega o carro do mesmo jeito que a gente carrega o celular. Olha que legal, né? Esses carros são super silenciosos, por sinal. Isso é um foco no consumidor, o consumidor que está preocupado com o meio ambiente, que fala, poxa, é uma necessidade que eu tenho. Tá? Então, à medida que a gente se desenvolveu, nosso conhecimento também se desenvolveu, a nosso olhar para o mundo mudou. Tá? Então hoje a gente tem esse olhar de preocupação. Então isso é uma mudança tecnológica, tá? Então no futuro muito próximo, os nossos veículos vão tender a ser elétricos, tá? O que que falta aqui no Brasil nesse aspecto de transformação, tá? Especialmente para os veículos elétricos, centro de abastecimento. A gente tem posto de gasolina em todo lugar, mas nós não temos postos que abasteçam carros elétricos, por exemplo, tá? Então, ainda assim é um carro caro, tá? E a gente ainda tem essa dificuldade. Então, muitos compradores falam, mas eu não consigo viajar com esse carro, eu tenho que ficar na minha cidade, porque eu abasteço só em casa, né? Mas grandes cidades, né, e como, por exemplo, São Paulo, Rio, Brasília, né? A gente está cada vez mais nos shoppings, por exemplo, no centro de compras, né? Algumas farmácias, elas têm pontos de abastecimento de carro para facilitar o processo, tá bom? Então, é uma mudança, tá? Então, aí é aquela coisa, né? O ser humano cobra, tá? Dá uma mudança tecnológica, e aí, quer ou não, essa sociedade precisa também se moldar àquela realidade. Então a gente está vendo, começando a ver o que? Uma necessidade das cidades se adaptarem a esse novo tipo de veículo, tá? Um veículo que é abastecido pela energia elétrica, tá? Outra ideia aí, ó, pilares da transformação são os feedbacks constantes, né? Toda empresa comete e cometerão erros. Como agora há mais e melhores possibilidades de obter feedback, é preciso aproveitar as falhas para qualificar o futuro. Então, à medida que a gente cria tecnologias novas, o que, que acontece com a gente? A gente se depara a possíveis erros e formas de melhoria. Tá? Uma das coisas interessantíssimas, tá? Eu não coloquei nesse material, mas a gente tem. Yara, pesquisa. Que acho que é isso mesmo. Então, galera, se vocês pesquisarem aí, a Yara vai só confirmar para mim aqui o nome do primeiro computador. É lá dos anos 60, tá? ENIAC. Eu vou botar aqui, ó. Vou escrever. É mais antigo do que eu imaginei. Olha aí. ENIAC, tá certo, né? Então, esse ENIAC aqui, galera, foi o primeiro computador. 1946. Se vocês pesquisarem sobre ele, vocês vão ver o seguinte, tá? Que esse computador, ele ocupava uma sala gigantesca. Aí você vai dizer assim, professor, um computador. E, gente, o processador dele era maravilhoso, né? Ele guardava uma memória de acho que 5 megabits, né? Se eu não me engano, era uma cor do tipo assim, cor que o salário de vocês até ri, tá? Ele era gigantesco. Várias pessoas tinham que operar, que a Yara tá colocando para mim uma imagem com mulheres operando esse computador, tá? Importante, né? 1946, né? Mas aí, galera, o que eu quero trazer aqui para vocês, né? O que que a gente mudou de lá para cá, né? O que que é um computador, galera? Basicamente é uma grande máquina que vai guardar, registrar dados, tá? E o que que ele faz com esses dados? Ele calcula, né? Então ele basicamente o sistema dele, galera, funciona entre conexões, tá? De fios que ficam em sistemas abertos e sistemas fechados. Pronto, acabou, é isso, tá? Popularmente a gente diz assim: "Ah, um computador ele funciona com base em um código binário", né? Código binário, certo? Que a gente diz assim, um zero ou ele é um 1,
Acredito que vocês já viram isso em algum lugar. Mas o que seria esse 0 e esse 1? Basicamente o sistema está aberto ou o sistema está fechado. E à medida que ele vai interpretando esses sistemas abertos e fechados, sistema aberto e fechado, o que acontece? Ele consegue interpretar e converter isso em números, cálculos, somas, fotos, vídeos que a gente tem hoje. No passado, esse computador era gigantesco, por quê? Porque esses sistemas eram vários e vários fios que tinham que ficar abertos e fechados. O que a gente desenvolveu de lá para cá? Nanotecnologia. Aí você fala assim, o que é isso, professor? A gente diminuiu o tamanho das coisas. Então, bom, vamos nós. Basicamente, o que eu preciso? Eu preciso de um sistema elétrico que passe energia elétrica, tá? Em um espaço menor. Então, em vez de ter uma sala gigantesca, o que a gente vai fazer? A gente vai botar tudo isso num processador pequenininho que cabe na palma da mão do nosso celular, certo? Então é dessa forma que o nosso celular de hoje, mesmo o teu celular, que você fala assim, ei, professor, mas meu celular aqui, todo capenga, travando e tal, é muito melhor do que o ENIAC, tá? Opa! Tá? Como é que a gente fez isso? Como é que a gente conseguiu colocar uma máquina gigantesca que ocupava uma sala inteira no nosso celular? Nanotecnologia, certo? Então a gente diminuiu a fiação, diminuiu o número de filamentos, isso faz com que a gente gaste menos bateria, gaste menos energia, tá? E ocupe um espaço menor. Fica perfeito, professor? Claro que não. Tá? Se você voltar lá nos anos 2010, 2014, o que aconteceu? Estava na moda, né? Todo ano lança um celular novo, né? Aí estava na moda de diminuir a espessura do celular, tá? Aí tu volta lá em 2000, acho que é 2014 mais ou menos, tu vai ter aí umas notícias, por exemplo, de celulares que estavam explodindo. Ou o celular estava entortando, tá? Você botava no bolso, o celular entortava, tá? Ou o celular de fato explodia. Por quê? Porque ele não era feito de forma tão bacana, tão eficaz. Eles até voltaram a engrossar um pouquinho o celular, porque era melhor manter a segurança das pessoas. Aí é onde entra a ideia. Qual é a necessidade do consumidor? Ter um computador que não ocupe o quê? Uma sala inteira e que eu possa levar ele na mão. Ou melhor, num relógio, por exemplo. Hoje em dia a gente tem celulares que chama de smartwatches. Né? São celulares inteligentes, ou são relógios inteligentes, tem computador nele, tem processador nele, você pode fazer ligação pelo celular, você pode ouvir uma música pelo celular, tá? Pelo celular não, desculpa, pelo relógio, tá? Então eu quero um processador menor para isso. O áudio está saindo, Yara? Tá? Pessoal que está sem áudio, manda mensagem para eles, né, Yara? Beleza. Quem está sem áudio aí, galera, para quem não está sem áudio, essa mensagem é para o pessoal que está sem áudio, que é para entrar em contato com o suporte técnico, tá bom? Beleza? Galera, então, o que eu quero? Eu queria um processador cada vez menor para poder tornar mais acessível, para que as pessoas não precisassem ir para um lugar usar o computador, eu posso usar em casa, tá? Deu certo isso? Deu demais, olha lá. Vocês com o celular na mão de vocês, certo? Muitos de vocês estão participando dessa aula pelo celular, tá? Outra, dá certo? Dá errado? Pode, dá errado. Que foi o exemplo que eu dei para vocês. Nos computadores dos celulares começaram a entortar, a quebrar, a estourar, tá? Melhorou? Melhorou. Depois disso, tá? Foi um evento aí que aconteceu em 2014, entre 2014 e 2018. Os celulares já mudaram depois disso, tá? E eles já criaram novas perspectivas para poder dar aquela... não acontecer os mesmos erros. De você botar no bolso e o celular entortar, de você botar no bolso e o celular trincar. Hoje eu tô vendo muito relato... do novo celular agora do momento, né? Que é o celular de flip, né? Ele é novo, galera, tá? Então, o que eles fizeram para que aquilo dali acontecesse? Como é que ele pega uma tela de vidro, né? Que nem a gente tem no nosso celular e bota para essa tela ser flexível. Eles tiveram que mudar o LED dela, tá? Né? Colocar um LED mais fino para que essa tela pudesse, então, ser flexível, tá? Ele é perfeito? Não, é um dos primeiros celulares do mercado. Tem duas grandes marcas só, né?
A Samsung e a Xiaomi que tem esses celulares que com tela flexível, tá? A gente está tendo muito relato, tô vendo muito feedback negativo desse celular caríssimo, viu? Mais caro do que muito computador por aí, viu? Com problema no flip, tá? O celular começa a quebrar, né? Bem na hora, bem no lugar onde dobra, tá? E por que que é isso? Porque é um celular novo, gente, a tecnologia é nova, certo? Então é claro que com o tempo eles vão ajustar esses detalhes. Então no futuro a gente vai encontrar uma outra realidade para esse tipo de celular com tela flexível, ok? Outro pilar da transformação digital está lá, a entrega mais ágil, né? Todo esse processo de produzir, lançar o produto, obter feedback, corrigir os rumos quando precisa, deve acontecer com máxima eficiência. Então, quando a gente encontra um celular com um problema, o que, que vai acontecer? Ó, quando esses celulares começaram a explodir, eu confesso que eu não lembro qual é a marca, se foi a Samsung ou se foi a Apple, foi uma dessas duas, tá? Quando os celulares começaram a explodir, o que, que eles começaram a fazer? Eles fizeram um recall, tá? Recall é uma técnica, tá, de logística reversa. Recall, tá? Vem do inglês, tá? É como se fosse uma chamada reversa, tá? Então eles começaram a pedir o celular de todo mundo de novo, tá? Para poder justamente não promover algum dano a algum usuário. Vai que esse celular estoura com o usuário com o telefone na orelha, tá? Então, esse risco ele não queria levar para as pessoas, tá? Então, quem a empresa que sofreu com isso, recolheu os aparelhos, pensou um pouquinho mais, lançou pouco tempo depois um novo produto, até um pouquinho mais robusto, tá? Porque a ideia era um celular mais fino do mercado, um celular um pouquinho mais robusto, mas com segurança, tá? Então hoje isso precisa ser ágil, não posso passar 10 anos para lançar uma nova tecnologia. Quando anunciaram lá os celulares com telas flexíveis, tá? O que foi que eles falaram lá o que foi que eles falaram lá? Eles disseram o seguinte: poxa, celular com tela flexível, eu tenho que pensar numa seguinte perspectiva, tá? Patente, né? É uma tecnologia nova, tá? A gente conversou com vocês sobre direito autoral, né? Propriedade intelectual com vocês, tá? E aí, quando criaram essa tecnologia de tela flexível, eles patentearam, tá? Então, uma determinada marca patenteou, mas aí já ficam outras marcas de olho. Epa, alguém vai lançar alguma coisa com tela flexível aqui. E claro, né, galera, antes de chegar na mão dos consumidores, eles apresentam isso em feiras e convenções, né? Então, as outras marcas ficam lá, ó, de olho. A gente chama essa técnica de enxergar o outro, né? Enxergar o meu concorrente de benchmark, tá? Então, o que que é esse benchmark? É aquela hora que a gente olha para o concorrente e tenta fazer melhor, tá? Eu tenho uma imagem que eu gosto muito, que é como se fosse dois alunos, um pescando do outro, tá? Ó, tu pode copiar, só tu não faz igual, né? Quando você vai ver, é bem parecido as cópias, né? Mas a ideia é essa, tá? Então, hoje, no passado, as tecnologias mudavam, demoravam para mudar, né? Duravam um pouco mais. Hoje, com essa disputa de mercado, né? Acirrada, as pessoas, as empresas, elas estão o tempo todo ligadas, né? E o tempo todo buscando, né? Trazer grandes inovações, tá? E aí algumas marcas, né, elas realmente se destacam por essas inovações, por estar o tempo todo lançando inovações. E muitas empresas investem muito capital, tá? Então tem muitos acionistas investindo capital nessas empresas pela grande perspectiva de criação de tecnologia nova. Por exemplo, a Google investe muito nisso, certo? É, Agora me fugiu a memória de outra, né? Tem algumas empresas que elas investem muito em tecnologia. A gente acha que não está investindo, mas ela está investindo nos bastidores, né? O que que é esses bastidores? É lá no pesquisador que está desenvolvendo a tecnologia para quando chegar no mercado, ele já chegar uma ferramenta limpa, ágil e rápida, tá? Outra ideia aqui também, então, a ideia ligada aqui à adaptação às mudanças, tá? As entregas precisam ser ágeis porque os contextos mudam e mudam o tempo todo. Por isso, a empresa precisa ter resiliência e, ao mesmo tempo, capacidade de flexibilizar seus processos.
Como assim, professor? Primeiro, eu preciso entregar o meu produto rápido. Por quê? Porque se eu não entrego rápido, o que eu estou entregando vai ficar ultrapassado, tá? Então não adianta querer entregar um processador que tenha capacidade para ler uma memória de 5 megabytes no ano de 2022, está todos os celulares já com 1 terabyte de memória. Não funciona, né? Não é compatível. Tá? Então a gente precisa entender em que momento nós estamos. Ao passo que a gente precisa mudar bastante, a gente precisa ser muito consciente, né? Ou a palavra resiliente do que a gente pode ou não pode fazer. Tá? Porque não adianta também a gente estar abraçando o mundo com as pernas e fazendo tudo mal feito, tá? Porque aí a gente tá simplesmente tentando inovar e está esquecendo da primeira etapa, o primeiro pilar da transformação digital, que é o consumidor, tá? Quando eu estou aqui nas aulas com vocês, eu sempre chamo a atenção para vocês. Sempre que a gente está falando sobre sistema de produção, eu sempre volto e falo, gente, o básico é o consumidor. O básico é o consumidor, né? A primeira etapa se não tiver consumidor, não tem produto, tá? Porque a gente vai entendendo, dentro da perspectiva de administração, vocês estão num curso, galera, técnico em gestão de pessoas. Vocês estão num curso com eixo de negócios. Então, tem uma grande pegada na gestão, na administração das empresas. Então, vocês vão se aprofundar em muitas ferramentas, tá? Vocês vão se apegar a essas ferramentas, a essas tecnologias e vão colocar elas no céu. Vão falar, ai, nossa, essa tecnologia que soluciona, aquele sistema de ERP resolve os problemas, aquele programa, coloca esses dados, eu quero fazer uma análise dos microdados. E volta. Quem é o consumidor? Por que eu preciso fazer essa análise dos microdados, né? Hoje a gente já fala sobre isso. O que é um microdado? Para que isso serve para o consumidor? Tá? Então, quando a gente chega nesse ponto aqui, ó, adaptação às mudanças, né? São tecnologias novas que estão surgindo no mercado, você tem que se perguntar. Resiliência é isso, né? Se perguntar, essa nova tecnologia, ela se encaixa dentro do meu perfil? Ela se encaixa dentro da minha empresa? Eu preciso, de fato, estar inovando dentro dela? Tá? É aí onde entra a ideia da resiliência, tá? Tem uma frase bem simples que eu gosto, eu acredito que eu já até citei para vocês, tá? Não preciso de um canhão para matar uma formiga, certo? Tecnologias vão mudar, vão surgir novas tecnologias no mercado, tecnologias cada vez mais sofisticadas, mais avançadas, bacana. A gente como empreendedor, vocês como futuros empreendedores, como gestores, vão falar assim, poxa, eu preciso de uma nova máquina, eu preciso de uma nova ferramenta, mas às vezes essas ferramentas podem ser muito avançadas se a gente não entende o propósito básico delas, certo? Então, qual é o meu objetivo? Quem é esse meu consumidor? O que ele está precisando? O que a gente pode oferecer para eles? Às vezes, o menos é mais. E o que ocasiona a transformação digital, galera? O que ocasiona a transformação digital é o novo contexto global do mercado e da sociedade, o que está mais em que tudo está mais volátil, incerto, complexo e ambíguo, seguindo a ideia do mundo VUCA. Um dos motivos para que essa realidade é evidente que a tecnologia que avança mais rápido do que nunca. No entanto, é preciso compreender de que se trata de um fenômeno mais complexo do que apenas supor que há uma simples relação de causa e efeito com a tecnologia entre a transformação digital. A transformação digital tem como grande objetivo utilizar a tecnologia a serviço de empresas e da sociedade. E com isso, queremos dizer, por intermédio, que as novas soluções que é possível atenuar, resolver problemas tradicionais com mais praticidade, rapidez e eficiência. E aí é claro, né, galera? A gente vai criando novas tecnologias, novas necessidades também dentro dessa perspectiva. Galera, nosso tempo está estourando,
Então a gente vai dar uma break agora e a gente volta em instantes com a nossa aula de educação tecnológica e midiática. Aguardo vocês.